Meus amigos, eu sou o professor Guilherme Almeida e estamos aqui para dar continuidade à aula de semiologia osteoarticular. Dessa vez, vamos de semiologia osteoarticular 2, falando um pouquinho sobre a coluna lombosacra e as estruturas dos membros inferiores, incluindo aí quadril, joelho e pés. Semiologia osteoarticular, como vocês já devem ter visto na primeira aula, é muito rica, né, em manobras, é muito rica em relação às correlações anatômicas. Então, sugiro, caso vocês não consigam extrair 100% da aula numa primeira assistida na nossa videoaula, que vocês vejam mais vezes. E, lógico, procurem complementar o conhecimento em relação à semiologia osteoarticular com material escrito, como aquele que nós temos no nosso aplicativo MedCode. Nunca é demais relembrar a sequência, a rotina do exame físico osteoarticular. Ela começa com a inspeção da articulação ou da região anatômica a ser estudada, em busca de sinais flogísticos e deformidades, rubor, calor, edema, né? E as deformidades, logicamente. Seguindo de palpação óssea, a palpação óssea em busca das estruturas, dos acidentes anatômicos marcantes daquela região, em busca por desvios, dor, crepitação, que possa significar, por exemplo, fissuras ou fraturas. Seguido pela palpação de partes moles, né, em busca de sinais flogísticos, principalmente estruturas ligamentares, estruturas musculares, por que não? Pode estar incluído o exame vascular e até a palpação possível de algum trajeto de algum nervo, seguido pela movimentação passiva, em que o examinador vai movimentar aquela articulação, vai avaliar o grau de mobilidade daquela articulação, ou se há limitação na amplitude de movimento, e vamos avaliar aí o tônus, se há presença de dor, crepitação, né? E como nós falamos, a amplitude, o grau de mobilidade daquela articulação. Depois, solicitamos que o paciente faça o movimento por si só, sem resistência, avaliando a força, a dor e a amplitude. E, por último, movimentando contra a resistência. O examinador vai fazer uma resistência contra aquele movimento da estrutura examinada e poderemos avaliar a força, presença de dor, amplitude, grau de mobilidade. O grau de mobilidade, como nós vimos, pode ser avaliado tanto na movimentação passiva, ativa ou na movimentação de contra-resistência, buscando algum grau de limitação do movimento. Por último, as manobras semiológicas, os testes especiais para identificar os diferentes tipos de deformidades e os diferentes tipos de lesões articulares. Então, também, para a gente relembrar, né, a gente faz a avaliação da força muscular pelo teste muscular manual de Lovett, em que a força grau 0 é a ausência de contração muscular, né? O músculo está completamente plégico, ele não mexe absolutamente nada. O grau 1, a contração muscular sem presença de movimento articular, ou seja, o músculo ele sofre uma contração, essa contração é visível e muitas vezes palpável, mas não há movimentação em relação à angulação articular. O grau 2, o movimento articular é completo desde que anule-se a gravidade, ou seja, você consegue fazer contração muscular e movimentação da articulação em planos laterais, não em planos de elevação contra a gravidade. O membro, por exemplo, consegue fazer apenas movimentos laterais. O grau 3, sim, o movimento articular é completo contra a gravidade. Ele consegue fazer movimentos laterais e movimentos de elevação contra a gravidade. O grau 4, o movimento articular é completo e vence uma pequena resistência, ou seja, uma força apenas reduzida, né, parcialmente. O grau 5, o movimento articular é completo contra a grande resistência. Ele consegue vencer a gravidade e também consegue vencer a resistência do examinador de forma absolutamente normal. Para avaliação de tônus, né, usamos as referências qualitativas como hipotônico, hipertônico e normotônico, e assim se dá a avaliação de força e tônus no exame físico osteoarticular, apenas para relembrar aí da aula de semiologia osteoarticular 1.
Vamos começar então pela inspeção da coluna lombosacra, né? Que tem algumas alterações bastante conhecidas, principalmente em relação a alinhamento, né? Esse alinhamento na linha média posterior ou linha espinhal, pode haver um desvio lateral, que nós chamamos de escoliose, ok? E nessa curvatura, né? Nessa concavidade da coluna lombosacra, quando ela é bastante acentuada, como nesse caso aqui, podemos chamar de hiperlordose, né? São duas condições bastante frequentes até na medicina, né? A hiperlordose e a escoliose, os desvios de coluna, né? Em relação à coluna lombosacra. Em relação à palpação das estruturas ósseas, né, possivelmente as principais estruturas são cóccix, né, o cóccix aqui, que pode estar sujeito a traumatismos quando o indivíduo cai sentado, né, principalmente, e um ponto de referência muito interessante, a espinha ilíaca póstero-superior, né, ponto de palpação e proeminência bastante conhecido e importante. Talvez também os processos espinhosos, né, já na região da coluna lombar, também sejam estruturas interessantes de serem avaliadas na palpação. Em relação à palpação de partes moles, é super relevante o conhecimento da musculatura, né, da coluna lombosacra. A gente pode falar de musculatura em região anterior, né? Por exemplo, o músculo reto abdominal, nessa região final, os músculos oblíquo, né? O oblíquo externo, o oblíquo interno, e na visão posterior, que talvez seja mais relevante, né? É importante ressaltar a musculatura grande dorsal, ainda uma presença dela, da musculatura grande dorsal, a musculatura eretora da espinha, o oblíquo externo ainda, né, em relação à sua inserção, e o serrátil posterior. Quando se palpa, né, a gente palpa geralmente estruturas mais externas, então, principalmente o músculo grande dorsal tem a sua relevância, e da musculatura mais interna, o eretor da espinha, são musculaturas importantes em relação a contraturas, né, dores de origem muscular, em região de coluna lombosacra. Em relação aos graus de mobilidade, né? A flexão, né? Podemos ver aqui um ângulo de 75 graus de flexão, hiperextensão, um ângulo de 30 graus e as flexões laterais no ângulo de 35 graus e ainda possível o movimento de rotação da coluna. Então, flexão 75 graus, hiperextensão 30 graus, flexão lateral 35 graus de desvio da linha média e ainda uma rotação. A gente vai ver, né, ao longo da clínica médica que existem doenças esclerosantes da coluna vertebral, né, como por exemplo a espondilite anquilosante, uma doença reumatológica mais comum em homens e que geram aí uma rigidez da coluna vertebral, impossibilitando graus de mobilidade normais de flexão e hiperextensão, por exemplo, né? Artrose de coluna também, que faz parte também do envelhecimento, reduzem esses graus de mobilidade. O teste de Adams, né, é uma manobra bastante conhecida, né, em que o indivíduo curva o tronco para frente, faz a flexão do tronco, né, em direção aos pés, com os pés e as mãos unidas, né, sem dobrar os joelhos. Pés e mãos unidas, sem dobrar o joelho, flexão do tronco. E quando o examinador avalia esse paciente, né, em relação à curvatura da coluna, ele pode ver desvios laterolaterais, como os presentes na escoliose. Ok? Então, o teste de Adams é muito realizado, sobretudo na pediatria e na ebiatria, né, que é o tratamento de adolescentes e crianças, para a identificação de alterações como a escoliose. Existem testes, né, testes especiais para avaliação da dor ciática, né, da lombociatalgia. Os principais dele é o teste de Lazegue e Bragar.
né? Quando o indivíduo, por exemplo, apresenta uma dor da coluna em choque, irradiada da região da coluna em direção aos pés, por exemplo, à direita, a gente suspeita de uma lombociatalgia. E aí ele vai ser submetido ao teste de Lazegue-Bragar. O indivíduo primeiro é avaliado em relação ao seu lado são, o lado que não tem dor. E vai haver uma elevação passiva daquele membro, né? E na tentativa de identificar alguma resposta dolorosa em termos de ciatalgia, uma dor em choque que irradia da coluna lombar em direção à ponta dos dedos do pé. Existe aqui, né, de acordo com o grau em que essa dor aparece, uma correlação com a lesão. Então, quando isso aparece num ângulo menor que 35 graus, há um comprometimento extradural de 35 a 70 graus, o comprometimento do disco intervertebral. E de 70 para 90 é uma dor articular lombar, né? Dificilmente será uma dor de origem ciática. O teste de Bragar é quando você submete ao teste de Lazegue, que é esse da elevação do membro, e você ainda faz uma dorsiflexão forçada, né, do pé. E isso sensibiliza a manobra. Então, esse seria o teste de Bragar, seria o teste de Lazegue com a dorsiflexão forçada do pé, sensibilizando a manobra. Lembrando que é realizado primeiro no lado são, para depois fazer o teste no lado em que há queixa, para que, após o paciente sentir algum tipo de dor, ele pare de colaborar com o seu examinador. Então, é de bom tom fazer primeiro no lado sadio, para depois tentar o lado doente. Bom, então nesse slide vamos falar um pouquinho sobre o teste de Schober. O teste de Schober é um teste bastante conhecido na semiologia osteoarticular, por justamente ele ser bastante utilizado numa das doenças reumatológicas mais famosas, a espondilite anquilosante. Espondilite anquilosante, uma doença reumatológica mais comum em homens e que principalmente vai esclerosando a coluna do indivíduo, deixando que ele tenha uma postura mais rígida em relação aos seus movimentos e que justamente tenha dificuldade de esticar os braços e tocar com a ponta dos dedos da mão a ponta dos dedos do pé. Então, justamente assim, né? A coluna ela é marcada com uma caneta, tendo como pontos de referência aí a espinha ilíaca póstero superior e espinha ilíaca póstero superior, né? Aqui. E também tem um segundo marco, né? 10 centímetros acima. E aí justamente solicita-se que o paciente flexione o tronco, né, na tentativa de tocar o chão. E aí você faz uma outra mensuração em relação à distância desses dois pontos, né? O normal é haver um aumento, né, na distância desses dois pontos de 5 centímetros para cima. Se esse aumento é de 5 centímetros para baixo, a gente considera que há uma flexibilidade anormal da coluna, que é uma das características da espondilite anquilosante. Mas pode estar presente em várias outras doenças, né? Como, por exemplo, artrose de coluna. Então, chegou a hora de falarmos sobre membros inferiores. Vamos começar com a articulação do quadril e justamente através da inspeção. Podemos identificar aqui um indivíduo com uma hiperlordose, né? Uma hiperlordose, um aumento da convexidade da curvatura lombar, né, da coluna. Essa é a hiperlordose, geralmente aqui com uma compensação com uma projeção do abdômen, né? Existem indivíduos que têm uma retificação dessa coluna, sobretudo por fraqueza abdominal, e alguns indivíduos podem apresentar espasmos musculares, ou por apresentarem lesões, né? Indivíduos que são fisicamente ativos podem apresentar aí contraturas, né, da musculatura lombar, ou indivíduos que têm algum grau de inflamação próximo àquela musculatura que cursa também com a contratura da musculatura lombar. Em relação à palpação, temos que averiguar os principais pontos, né, de proeminência óssea, né? Podemos palpar, por exemplo, aqui
o tubérculo púbico, né? O local onde a ossificação do pubis se une, né? O seu lado esquerdo e o seu lado direito. Podemos palpar as espinhas ilíacas anterossuperiores. Em relação à postura lateralizada, podemos palpar aqui o tubérculo isquiático, justamente onde o indivíduo senta. Podemos palpar aqui o trocânter maior do fêmur. Podemos palpar aqui o cóccix, numa estrutura mais posterior, né? O indivíduo pode até ter uma palpação aqui do nervo ciático na face posterior da coxa, né? E também podemos palpar estruturas moles, aqui, por exemplo, no trígono da femoral, onde você passa aqui a artéria femoral, que pode ser palpada, veia femoral, né? E o nervo femoral. O pulso da artéria femoral é bastante palpado, principalmente em procedimentos como a realização da gasometria arterial por punção da artéria femoral, ou através do processo aqui de colocação de um acesso profundo na veia femoral, em que você palpa a artéria femoral e punciona medialmente para acertar a veia femoral. Em relação aos graus de mobilidade, né, ao cruzar as pernas num ângulo de 30 graus, uma mobilidade aqui das estruturas do joelho, né, em torno aí de 45 a 35 graus, rotação externa numa 35 graus, interna 45 graus, né, elevação aqui da perna em decúbito lateral, 45 graus. Então, esses são os graus de mobilidade normais das articulações dos membros inferiores. Temos alguns testes especiais em relação aos membros inferiores. O teste de Trendelenburg. O teste de Trendelenburg, que nós colocamos aqui, né? Você coloca um indivíduo suportando o próprio peso sobre apenas um pé, né? Quando há uma fraqueza do glúteo médio, né? O indivíduo tende a pender a pelve para o lado que não está em contato com o solo, né? Então, por exemplo, temos aqui uma fraqueza de glúteo médio à esquerda, colocamos o indivíduo em um pé só e ele vai pender, né, o seu tronco para o lado oposto à fraqueza daquele glúteo, né? Então, dizemos isso, que o teste de Trendelenburg é positivo. O normal, quando o indivíduo fica num pé só, é ele justamente elevar, né, esse lado do tronco. Ele eleva esse lado do tronco para compensar o pé de apoio fora do chão. Então, apenas para repetir, quando colocamos um indivíduo em pé sobre um pé só, ele tende a elevar, né? Tende a elevar o lado oposto. Quando o glúteo médio está fragilizado, ele tende a abaixar o lado oposto. Inclusive, nós temos um tipo especial de marcha, né? Que é a marcha glútea, ou também chamada de marcha de Trendelenburg, que nós iremos averiguar melhor no exame neurológico. Lesões de glúteo médio, né? Elas podem estar relacionadas a rupturas de tendão, por exemplo, em indivíduos que fazem exercício físico de academia, às vezes muito intensos, podem fazer lesões do tendão do glúteo, né? Principalmente mulheres, e também esses tendões podem romper nos idosos, né, por fragilidade mesmo do tendão, gerando uma síndrome muito dolorosa de ruptura do tendão do glúteo. Existem testes para a medida de comprimento dos membros inferiores. Exemplo, você pode colocar os indivíduos aqui em decúbito dorsal e medir da espinha ilíaca anterosuperior até, por exemplo, o maléolo medial e medir os dois lados, né? Para ver se existe alguma assimetria. Ou também você pode fazer um teste de discrepância, né? Em que o indivíduo coloca os seus dois joelhos semifletidos e você vai ver um joelho mais anteriorizado do que o outro, geralmente fletidos no ângulo de 90 graus, e você consegue ver um joelho mais anteriorizado do que o outro. Esse teste aqui de discrepância aparente é uma outra relação, né, que você mede da cicatriz umbilical até o maléolo medial, né? Então, você pode medir aqui da espinha ilíaca anterosuperior, ou pode medir aqui da cicatriz umbilical do umbigo até o maléolo medial, para averiguar aí uma discrepância em relação ao tamanho dos membros inferiores.
Vamos falar agora um pouco sobre dois testes especiais de membros inferiores, o teste de Ober e o teste de Thomas. O teste de Ober ele é usado para avaliar a contratura da banda iliotibial, né? A banda iliotibial é testada com paciente em decúbito lateral, por exemplo, esse paciente em decúbito lateral esquerdo. Foi pego o membro inferior direito dele, o examinador estabiliza o quadril, coloca esse joelho fletido aqui em 90 graus e esse joelho é posteriorizado em relação ao membro contralateral. Vocês conseguem ver aqui. Esse membro inferior que está sendo examinado é solto pelo examinador e o paciente tem dificuldade na adução do membro. Naturalmente, esse membro vai cair, né? Mas ele vai ter uma dificuldade nessa queda, né? Ele não vai conseguir atingir um grau de mobilidade, né, adequado em relação à queda desse membro. Esse membro não vai passar, por exemplo, da linha do joelho daquele paciente que está em decúbito lateral esquerdo. Isso significa que é uma contratura da banda iliotibial. Já o teste de Thomas é usado para avaliar a contratura do músculo psoas, né? O músculo que é utilizado para flexão, né, do membro inferior. Então, quando aquele indivíduo, né, flete o quadril, né, por exemplo, do membro inferior direito, o membro inferior esquerdo sofre uma pequena contratura, né, uma pequena flexão. Isso indica uma contratura do psoas e pode indicar também uma psoite, né, uma inflamação do psoas. O psoas muitas vezes é inflamado por órgãos adjacentes que porventura também estejam inflamados, né? Inflamações próximas ao músculo psoas. Então esse aqui é um teste alterado. O indivíduo faz aí uma flexão de quadril e o membro contralateral realiza uma pequena flexão. Queria chamar atenção para vocês para um exame super importante, que é o teste de Patrick, ou o teste de Fabry, ou o teste de Patrick-Fabry, do inglês Faber, né? Faber, que é um acrônimo, né? Flexão, abdução e rotação externa, que está muito relacionado, né, esse acrônimo, em relação ao procedimento do teste, né? Que o joelho do lado testado é flexionado em 90 graus e o pé é colocado sobre o joelho do membro oposto. O examinador estabiliza a pelve do examinado contra a mesa de exame e ele empurra o joelho testado contra a mesa do exame. Se o paciente tiver dor, o teste é considerado positivo, né? E a interpretação da dor é o seguinte: se a dor for em localização posterior, isso sugere um processo de sacroileite, que é super importante para espondiloartropatias vinculadas às doenças reumatológicas. Agora, se a dor for anterior, né, provavelmente se trata de uma lesão da articulação do quadril do examinado. Bom, gostaria de falar agora para vocês sobre duas manobras de grande relevância na ortopedia e também na pediatria. São manobras para avaliar a displasia acetabular ou luxação congênita do quadril, né? Então, podemos utilizar a manobra de Ortolani, né, descrita aqui à esquerda, em que o examinador flete o joelho do examinado e realiza uma abdução. Esse joelho é colocado na posição de RAM para fora, né? E após essa abdução, né, você pode fazer uma pequena tração para fora, né, para cima. E você pode escutar um estalo, ou sentir um estalo, um crack, né, posicionando essa cabeça do fêmur sobre o arco posterior do acetábulo, né? Outra manobra, né, que geralmente é realizada em sequência, é a manobra de Barlow, né, em que você retoma o joelho à posição inicial, né, uma abdução, e depois aplica uma força, né, para baixo. E que você também pode escutar um clique da cabeça do fêmur se movendo para fora do acetábulo. São duas manobras para avaliar displasia acetabular e luxação congênita do quadril, super importante.
Passando agora para a articulação do joelho, vamos realizar a inspeção e podemos averiguar deformidades de joelho. Muitos de nós, né, já deve ter visto alguém com presença dessas deformidades, né? As pernas arqueadas, o chamado joelho varo, e as pernas torcidas, né, para dentro, o chamado joelho valgo. É interessante, né, que existem macetes, né, na medicina que diz que o joelho valgo não cavalga, né? Porque o indivíduo teria dificuldade de sentar sobre um cavalo, sobre uma sela, devido ao joelho fechado em X, né? Quem cavalga é o joelho varo, né? Então, o joelho valgo não cavalga. E existe também os joelhos recurvados, né? Joelhos posteriorizados, com uma hiperflexibilidade, típico de algumas doenças que muitos de nós verão ao longo da vida, de estados de hiperflexibilidade. Em relação à palpação óssea do joelho, né, podemos já avaliar aí regiões de bursa, né, em que pode haver bursite de joelho, uma bolsa ou bursa pré-patelar acima da patela, uma bursa infrapatelar, né? Podemos palpar, por exemplo, aí, a parte lateral, né, da tíbia, né, o côndilo tibial lateral, é o local justamente onde se deposita a cabeça da fíbula, né? Podemos, inclusive, palpar a cabeça da fíbula. Podemos palpar a patela, uma proeminência óssea. Podemos palpar aqui um sulco, né, presente entre as estruturas do fêmur e o platô tibial. E podemos palpar as estruturas do outro lado, as estruturas mediais, né? Tanto laterais quanto mediais. Grau de mobilidade do joelho, né? Já tínhamos estudado antes, né? Mas tem esse aqui em posterior, 135 graus, em que o joelho consegue ser dobrado. Super importante, né? Avaliar o grau de mobilidade do joelho, principalmente nas lesões de joelho. Vamos falar agora sobre dois testes especiais voltados para avaliar lesões de ligamentos do joelho, ligamento cruzado anterior, com teste da gaveta anterior, e o ligamento cruzado posterior, com teste da gaveta posterior. Muitos de nós já devem ter visto, né, um atendimento em campo, né, principalmente no futebol, com exame no joelho, o examinador realizando o teste da gaveta, né, em que ele flete, né, o joelho do examinado, senta-se sobre os pés, né, ou coloca os joelhos sobre os pés e faz uma tração anterior para avaliar o ligamento cruzado anterior. E quando há um deslocamento maior do que meio centímetro, um aumento da mobilidade, o teste é positivo e indica lesão ligamentar. A mesma manobra é realizada com uma tração posterior, e que também, da mesma forma, havendo um aumento da mobilidade acima aí de meio centímetro, o teste é positivo para lesão do ligamento cruzado posterior. Existem vários outros testes, né, para avaliar lesões de ligamento cruzado anterior e lesões de ligamento cruzado posterior. Eu selecionei aí o teste da gaveta anterior e o teste da gaveta posterior, porque eles são os mais conhecidos e os mais utilizados. Vamos falar um pouquinho agora de lesão de menisco, né? Vamos falar do teste de McMurray, também super realizado dentro da medicina esportiva. Muitos também já devem ter visto, né, examinadores realizando o teste McMurray em jogadores em campo, né, com suspeita de lesão de menisco. O examinador vai fazer o seguinte, ele vai colocar uma das mãos, né, por exemplo, aqui a mão direita do examinador, entre as linhas, né, articulares do joelho, né, entre aqui o osso, que é o fêmur, com o platô tibial, justamente para tentar palpar o local onde estão posicionados os meniscos, né? O indivíduo está em decúbito dorsal, ele vai fazer uma flexão de quadril, próximo de 90 graus, vai flexionar a perna também, como está proposto aqui na imagem, e o examinador vai fazer uma rotação externa e rotação interna, rotação externa e rotação interna. Se ele fizer uma rotação externa e sentir um clique, né, principalmente na parte medial do joelho, isso pode significar uma lesão de menisco medial. Se ele sentir esse clique, quando ele fizer uma rotação interna do pé, nessa parte lateral, interlinha do joelho, esse indivíduo pode ter uma lesão de menisco
lateral. Então, um teste bastante simples, né? Coloca o examinado em decúbito dorsal, faz uma flexão de quadril, uma semiflexão aqui da perna, né, sobre o joelho, e vai fazer movimentos de rotação externa e interna do pé. Se na rotação interna sentir um clique lateral, né, nesse joelho, isso indica uma lesão de menisco lateral. Se ele sentir um clique na rotação externa do pé, na região medial do joelho, isso significa uma lesão de menisco medial. Então, meus amigos, para dar continuidade à aula, vamos falar de estruturas do tornozelo e do pé. Em relação à inspeção, né, e também a questão da palpação das proeminências ósseas e de parte mole, os principais acidentes são o maléolo lateral, formado aqui pelo trecho final da fíbula, né? Aqui o maléolo medial, formado por uma proeminência óssea na parte mais distal do osso da tíbia, o calcânio, né, na parte posterior do pé, né? Inclusive você podendo palpar aqui a proeminência do calcânio na região dorsal do pé, e as estruturas propriamente dita dos ossos do tarso, né? Como, por exemplo, o primeiro metatarso de cada um deles, né? Dos 5, e as falanges distais, né? Inclusive com as articulações metatarso-falangiana, e também é possível palpar os ósseos daqui do tarso, né? Então, essas estruturas são as mais importantes. É importante sempre lembrar, né, que além da inspeção e palpação óssea, nós temos o processo de movimentação passiva, movimentação ativa e movimentação contra a resistência. Então, aqui só para exemplificar, né, podemos palpar aqui a fáscia plantar, né? Indivíduos podem ter fascite plantar, podem ter esporão do calcânio aqui na proeminência óssea, queixas muito comuns aí da sola do pé, né? Os ligamentos, né? Sobretudo dentro da medicina esportiva, né? Lesões ligamentares no basquete, no vôlei, né? Quando o indivíduo aterrissa sobre o pé do adversário, né? E acaba torcendo o tornozelo, no próprio futebol, quando o pé fica preso, né, numa queda. Temos aqui os principais ligamentos do pé, né? Ligamento talo-calcâneo posterior, os ligamentos tíbio-talar posterior, tíbio-calcâneo, tíbio-talar anterior e o tíbio-navicular. São os ligamentos principais aqui do tornozelo em sua parte medial. E sua parte lateral, né? O ligamento talofibular anterior, o ligamento calcâneo fibular e o ligamento talofibular posterior, além de ligamentos tibiofibulares anterior e posterior. Lembrar, né, principalmente que na parte medial, né, atrás do maléolo medial, passa a artéria tibial posterior, né, em que a gente pode palpar pulso, né, por exemplo. Grau de mobilidade do pé, né, o pé consegue fazer aqui um movimento de flexão, né, até um ângulo de 20 graus, um processo aqui de extensão até 40 graus, processo de inversão, né, aqui num ângulo muito curto, né, e um processo de eversão. Atenção a essa nomenclatura, né, inversão e eversão são justamente esses movimentos aqui, né, eversão e inversão, muito utilizados dentro da medicina. Então, para dar início aos testes especiais da região do tornozelo, eu selecionei 2, né? Talvez os mais importantes. O teste da estabilidade lateral e o teste da estabilidade medial. Então, o paciente pode ir na posição sentada, né? Ou na posição supina, forçado a fazer uma inversão do pé passivamente, né? Um teste de estabilidade. Então, quando você faz uma inversão passiva, além da inspeção, podendo ter sinais flogísticos na região lateral do pé, o paciente poderá ter um aumento do grau de mobilidade, né, um problema de estabilidade e se queixar de dor, sugerindo aí lesões ligamentares que unem aí os ossos, por exemplo, o talos e a fíbula, né, os ligamentos talofibulares. O mesmo acontece no teste de estabilidade medial, em que o paciente, sentado ou em posição supina, tem o seu pé evertido passivamente. E se há alterações flogísticas na região, né, a inspeção e a queixa de dor, além do aumento do grau de mobilidade, pode sugerir lesão dos ligamentos talotibiais, né, inclusive o ligamento deltoide.
Selecionei aqui mais 3 testes especiais. O primeiro, o sinal da gaveta do pé, né? Em que o indivíduo com o joelho flexionado para relaxar os músculos da panturrilha, os músculos gastroquinêmios. Então, o examinador faz a seguinte manobra. Ele estabiliza a tíbia distal com uma das mãos, exatamente como o examinador está fazendo aqui, e com a outra mão ele traciona o pé para frente, né? E essa tração para frente, quando há um deslocamento maior do que meio centímetro, 5 milímetros, indica a lesão de um ligamento, que é o ligamento talofibular anterior. O mesmo teste pode ser repetido para trás, né? Em que ele estabiliza a tíbia por trás, empurra o pé para baixo, né? E aqui ele vai estar avaliando uma translação posterior. Esses 2 testes são chamados de teste da gaveta anterior do pé e gaveta posterior do pé. O sinal de Tinel do pé é muito parecido, né, com o sinal de Tinel da mão, né, que você percute uma área, no caso do pé, em cima do nervo tibial posterior, passa atrás do maléolo medial, nessa região, e a presença de dor ou parestesia indicativa da síndrome do túnel do tarso. Então, análogo, né, a síndrome do túnel do carpo com o nervo mediano, no caso aqui o túnel do tarso e o nervo tibial posterior. E o teste de Thompson é para avaliar a ruptura do tendão de Aquiles, né? Quando você faz uma compressão do músculo gastroquinêmio, né, da panturrilha, há um movimento natural, né, de flexão plantar, né? O pé é movimentado para baixo quando você comprime a panturrilha. No indivíduo, né, relaxado e que você comprime a panturrilha e não há o movimento de flexão plantar, há suspeita de ruptura do tendão de Aquiles. Evidente que vão ter sinais inflamatórios, né, nessa região do tendão de Aquiles, né? Essas lesões são comuns, né, na medicina esportiva, no futebol, no vôlei, no basquete. E para a gente fechar a aula, né, de Semiologia Osteoarticular 2, queria falar um pouco sobre deformidade dos artelhos, né? Coloquei aqui para vocês 3 deformidades clássicas, né? A primeira é o dedo em garra, né? Vocês podem ver uma elevação aqui de uma articulação interfalangiana, né? Com a presença, né, da falange distal direcionada para baixo, e o dedo em martelo, em que você tem aqui uma elevação da articulação interfalangiana, sendo que a extremidade distal, né, se apresenta retificada. Então, dedo em garra e dedo em martelo. Essas deformidades, elas são comuns em neuropatias, né? Como, por exemplo, neuropatia diabética. E essas deformidades articulares podem gerar problemas de lesões, principalmente relacionados a calçados, né? Então, essas deformidades acabam aparecendo dentro da ortopedia, dentro da semiologia, nesse tipo de raciocínio. Temos aqui um hálux valgo, né? O hálux valgo, o hálux direcionado para fora, né? Os 2 háluces estão aqui direcionados para fora e eles são chamados de hálux em valgo. Então, meus amigos, eu queria estimular vocês a continuar estudando. Eu sei que semiologia osteoarticular é bastante difícil, né? Mas as queixas osteoarticulares são muito frequentes no nível ambulatorial e até mesmo na emergência. Então, é super importante que os médicos tenham uma boa noção do exame osteoarticular, até para fazer uma indicação adequada dos exames radiológicos. Então, gostaria de sempre estimular vocês a continuarem estudando. Muito obrigado por acompanhar a aula até o final. Até a próxima. Um forte abraço.